11h40. Voltando ao segundo bloco, tem uma dubladora aqui, né? Bonequinho de ventríloco, quase. Retornando ao segundo bloco do Paralelo 30, desta quarta, 22 de maio, dia de política e sociedade no nosso Paralelo, e a pauta é educação. O que a gente ouviu, Rafa? Ouvimos Loud com Make Me Wonder. Banda Loud, banda de Rio Grande também, bacana. Faço novamente o pedido no ar aqui, músicos rio-grandinos, mandem vossas músicas para nós. Precisamos de mais músicas da cidade aqui, porque a gente não quer mais tocar músicas de fora no Paralelo 30, que a gente quer tocar só os rio-grandinos aqui, ou da região, Pelotas, São José do Norte, né? Bandas independentes, a gente quer tocar gente não só independente. Daqui, mas independente. De fora, claro, mas gente que não está vinculada aí a grandes selos de grandes gravadoras.
E amplio... o Pedro pediu para eu falar mais longe um pouquinho do microfone. Amplio a solicitação aí do Rafa ao programa Pluriverso também. E, na medida do possível, né, a gente coloca as músicas dentro do tema do programa e, podendo ser de músicos... Ótimo, né? Aqui da cidade ou da região, melhor ainda, né? Lembrando até para quem acompanha aí, o programa que foi ao vivo na segunda-feira e é reprisado aqui na FURG FM nas sextas, 9 da noite. Foi justamente com a Luciana Lima, aqui tratando de música e sociedade. Programa Pluriverso, que vai ao ar aqui toda segunda às 15 horas, das 15 às 16. Além de aqui... Com reprise... Às 21 horas de sexta-feira, também é transmitido em reprise nas rádios da Universidade Federal de Santa Maria, na quinta-feira às 13 horas na UniFM, na sexta-feira às 17 horas na Universidade AM e a partir dessa semana, também no mesmo horário aqui da FURG FM, às 21 horas de sexta-feira, na Federal FM, da Universidade Federal de Pelotas. Então, programa Pluriverso aproximando a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Estou dizendo que nós lançamos. Lançamos, né? Nós lançamos. Daqui pro Raul Gil vai ser um passo. Entendeu? Um passo para trás. Né? Eita, só imagina. Mas e assim se coloca em prática, em execução, o plano de dominar o mundo. Exatamente. Já deve ter, pior que deve ter gente pensando isso nesse momento. Mas eu tenho certeza que sim. É um plano da Ursal. Mas tá bem, deixa eu pensar. Aproveitar o meu momento merchandising aqui, momento merchan. Então, relembrando, aqui na FURG FM, ao vivo, segunda-feira, das 15 às 16, e a reprise, recomendo, hein? Não é porque eu sou produtor e apresentador, junto com a equipe aí do Giga, do Newton e da Bruna, mas o último programa que foi ao vivo aqui na última segunda-feira foi muito bom. E reprisa, então, às 21 horas. Quem não puder ouvir nenhum nem outro, tem problema. A partir de domingo, o programa está disponível em streaming na plataforma Spotify. Ou Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, você pode ouvir o programa Pluriverso. O negócio tá assim, ó... Eu fico chocada. O programa Pluriverso que é um projeto de extensão. Aqui é um agradecimento também à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. É uma forma de aproximar, né, a produção acadêmica que se faz de sociologia da comunidade. E rádio também é cultura. Rádio também é cultura. Educação é cultura. O que se fala no Pluriverso, no Paralelo, no FM Café, é cultura. Né? A gente precisa também reforçar esse espaço tão caro, tão importante e que vem sendo desmontado desde antes desse governo tomar posse, que é o espaço da cultura. Exatamente. Né? E lembrando que aqui no Paralelo, no Pluriverso, no FM Café e toda a programação da FURG FM e demais espaços, o que se façam trazer pontos de reflexão. Não é necessariamente importante, não é necessariamente trazer verdade para impor às pessoas, que às vezes tem um engano enorme do que se faz em termos de comunicação. Ninguém é obrigado a concordar, é se trazer pontos de reflexão. Que bom que não concorde. Mande mensagens aí dizendo que não concorda e que o Rafa vai passar aí para nós. Vai chover agora. Vou pensar, né, Rafa? Mas tinha ficado uma pergunta, tinha ficado uma questão no ar. A perseguição aos sindicatos, a perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras e Tinhas deixado uma proposta, o impedimento, né, de que tenhamos bandeiras sindicais, partidárias, manifestações e a repulsa que as pessoas têm, né? Óbvio que isso vem já de longa data. Eu colocaria, vamos situar primeiro historicamente, Alemanha e Itália, década de 30, e surgem grupos que se colocam acima, não que sejam, se colocam frente à sociedade, digamos, moralmente acima do bem e do mal, acima das lutas partidárias, as lutas ideológicas, como se existisse, é importante entender, como se existisse a possibilidade de alguém ou um grupo ser o detentor da pureza moral e estar acima
de outros que aí são colocados como subgrupos, sejam eles sindicatos, sejam eles partidos, sejam eles quais forem. Este pensamento que vem lá na década de 30, na Itália e na Alemanha, e também na Espanha e outros países, se chamou nazismo, se chamou fascismo, e hoje isso, de certa forma, se replica em outro formato, em outro momento, com outras características, mas esse tipo de pensamento de que não pode ter bandeira, que nós, seja qual for o nós, a política, é importante entender a política como algo que se constitui a partir da noção do nós e do eles. Agora, quem é o nós e quem é o eles, isso é processo de uma permanente construção, elaboração e reelaboração. E essa ideia de que pode existir alguém que está acima, ou um grupo acima, isso cheira a fascismo, cheira a nazismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vindo para a nossa realidade contemporânea, por exemplo, nós tivemos, no período da ditadura militar, um grupo militar com apoio do empresariado e de uma parcela da sociedade que se achava nós estamos acima do bem e do mal e, portanto, nós é que vamos governar. Para isso, vamos matar muita gente, vamos torturar muita gente, vamos perseguir pessoas para garantir. Então, segue um modelo semelhante. O que nós temos, e aí eu acho que um ponto importante, aí não faço a crítica, tem muito cuidado, eu inclusive faço parte de um grupo de pesquisa a partir da Universidade Federal de Pelotas, mas um grupo de pesquisa nacional que trata aí das jornadas, chamadas Jornadas de Junho de 2013, que iniciam, a partir de uma perspectiva de esquerda, dos grupos contra o aumento da passagem, Porto Alegre, São Paulo, principalmente, a partir daí começa a se alastrar para as capitais e para as demais cidades, chegando inclusive aqui em Rio Grande, que inicialmente não tinha problema algum com bandeiras, muito pelo contrário, faziam questão de se identificar. Mas ao longo do tempo, houve uma virada nesse movimento. Talvez o momento que me chame bem a atenção foi a fala do então comentarista do Jornal da Globo, Arnaldo Jabor, que num dia ele criminalizava o movimento, no outro dia ele já mudou o comentário, porque passou a servir para o status quo o movimento, e aos poucos ele foi sendo direcionado para a direita. E aí começou a coisa que não pode ter bandeira, não pode ter partido, muito pelo contrário. E aí reproduz essa lógica fascista. E hoje nós estamos num cenário de um governo fascista ou próximo ao fascismo, de perseguição e se colocando acima do bem e do mal. O próprio slogan, ele já determina isso, acima de todos, acima de tudo, nos traz essa e a própria defesa do nazismo, feita abertamente pelo próprio presidente, e da tortura, da ditadura, então não tem nada escondido, inclusive, com relação a isso. Quem talvez não concorde, acho que cabe até questionar o seu presidente. E o que nós temos, então, a partir desse cenário? A preocupação de que isso se reproduz agora, nesse momento, que a gente deve ter nos movimentos de rua, sejam eles quais forem, seja por educação, seja por democracia, seja qual for o motivo, que a gente possa ter o maior número de bandeiras possíveis, que seja um espaço plural e que todas as bandeiras sejam respeitadas. Se tem bandeira do partido A, B ou C, por que não tem bandeira do partido D, E, F? E por aí vai, até o fim do alfabeto, e enfim, se quiser outros alfabetos também a gente pode completar, ou números, ou enfim, por aí vai. Que tenhamos todos, ou o seu partido não defende educação. Aí nós temos um outro probleminha. E posso complementar? Não, mas aí se empolgue. Complementar, Cristiano, que essa questão do demonizar, e a gente ainda vive muito nesse sistema binário, dicotômico, é bem ou é mal, é bom ou é ruim, enfim. Mas essa demonizar alguns partidos, alguns movimentos, vem, sim, a serviço de algo que não é por acaso, se vem construindo essa proposta. A gente vê alguns partidos que vêm, partidos e candidatos, posso citar o ex-governador Sartori, que dizia: meu partido é o Rio Grande, se desconectando no seu marketing ali de campanha de partido
e, na verdade, ele não é desconectado de partido, político nenhum é desconectado de partido, porque dentro do nosso sistema eleitoral precisa estar dentro de um partido esse que defende algumas pautas e tem sim o seu posicionamento, seja ao lado da classe trabalhadora, seja a serviço de uma elite. Então, tem partido, tem representatividade em cada pessoa que está na rua protestando, numa manifestação. Tem pessoas que se orgulham em dizer, eu estou aqui, eu não tenho partido, eu não tenho lado, eu não tenho bandeira. Tem. A sociedade Pode ela não é ter dividida. identificado, mas tem. Tem. A sociedade ela é dividida, a sociedade tem inúmeras partes. Essas partes, algumas delas pelo menos, para que possam se organizar e defender o seu ponto de vista, a sua ideologia, os seus projetos, né, os seus programas, constituem algo que se chama partido. Portanto, uma parte da sociedade que compartilha um conjunto de ideias, de propostas. É isso. Se eu acredito que as partes não servem, que existe um todo que está acima das partes, de novo, Sim. eu, sem me dar conta, muitas vezes, posso estar me aproximando do fascismo. Isso é muito perigoso. Então, o sistema eleitoral, desculpa te interromper, mas o sistema eleitoral que temos hoje, porque isso também é educação, né? O sistema eleitoral que temos hoje, aí as pessoas criticam, mas é uma quantidade imensa de partidos, ou essa questão da majoritária, né, a questão da proporcionalidade, coligações, é o ideal? isso é muito difícil. Crítica, Isso é muito difícil. né, Isso é muito em relação difícil. a isso. Não, pode não ser o ideal. Isso é muito difícil. Assim, a reforma política que deve ser feita, mas deve ser feita com seriedade. Existiu uma proposta aí alguns anos atrás que ela foi posta no lixo e me preocupa quando surgem novas propostas de reforma política para agradar determinados setores, com fins específicos para aquele momento. Aí já está tudo errado, só vai piorar o sistema. Ainda assim, eu acredito que a maneira como está não é ideal. Aliás, importante, não existe ideal. Não existe ideal. Acho que Ideal para quem, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter. Nem Ótimo. sociedade ideal, nem política ideal, viu? Isso não vai acontecer. Porque a gente costuma comparar a realidade com o ideal. É o melhor possível. Por isso que ideal se chama ideal, porque ele está no mundo das ideias, ele não está na realidade, né? Portanto, a nossa estrutura política, com os seus vícios, com os seus problemas, mas eu tenho muito medo de que mudança pode vir no Congresso que temos nesse momento, na realidade que temos nesse momento, que pode ser um problema ainda maior para a nossa tão frágil, se é que a gente ainda pode falar em democracia. E uma coisa que, ainda bem que ainda sobrou um tempinho para falar, a preocupação do papel dos meios de comunicação, que ao longo de décadas deseducaram a população brasileira no que diz respeito à política. Os meios de comunicação que há muitos anos cumprem um papel péssimo de mostrar para a população que política é algo ruim, que política é exclusivamente para corrupto, fazendo com que a população, em vez de participar cada vez mais, o que significa a ampliação da democracia, quanto mais pessoas participam, os meios de comunicação, de maneira geral, cumpriram o desserviço de fazer com que as pessoas vissem na política algo negativo, nos partidos algo negativo, e virassem as costas para a política, sendo vítima com isso de mentira, de fake news, e caindo no conto de um discurso fácil, aí, de uma solução fácil, excludente, enfim, com uma série de problemas que não vou tratar aqui. Então é muito importante que as pessoas se atentem, e outras, só para fechar esse ponto, não só a política e os partidos, que o público é algo equivocado, que o Estado é algo que sempre erra, como se a virtude estivesse na iniciativa privada, e tudo que é público tem problemas. Não vou dizer muito pelo contrário, mas temos problemas e virtudes em ambos os setores. E aí recomendo a leitura dos livros do Gessé Souza, como, por exemplo, A Elite do Atraso, A Tolice da Inteligência Brasileira, entre outros, que ele vai mostrar justamente como alguns pensadores, que são muito importantes, eu respeito, como Raimundo Faoro e Sérgio Buarque de Holanda, mas eles são responsáveis por, principalmente Raimundo Faoro, quando era a teoria dele do patrimonialismo, que coloca o Estado e o público como o problema e como se o privado fosse o lado bom. É só a gente pensar o seguinte, o público pode ter problema? Pode. Sim. Mas tem meios para fiscalizar e condenar. Agora, vamos lembrar aí os casos da Lava Jato.
A OAS é pública ou é privada? A Odebrecht é pública ou é privada? Ontem ainda havia notícia, eu não me lembro em que estado, de uma clínica que tinha uma série de problemas aí, uma morte, inclusive, de um paciente com questão das próteses. É uma clínica, isso é público ou é privado? O médico que errou lá o atendimento para ganhar mais dinheiro, é público ou é privado? E aqui não estou fazendo nenhum demérito à categoria, peguei um caso específico apenas. Em todas as áreas, inclusive na minha área, né, de professores, vão ter bons e maus profissionais. Mas o quanto, a questão não é se é público ou não. E o público deve ser, sim, objeto de fiscalização, de controle e valorizado, e não ser tratado de uma forma negativa, como muitas vezes se coloca. Então, é preciso, sim, ter mais partido, não no sentido de número de partido, mas se valorizar os partidos, se participar de partido, participar da política, participar da democracia, que, aliás, este governo é responsável por acabar com dezenas de conselhos que eram espaço de participação da sociedade na elaboração e fiscalização de políticas públicas. Este governo, desculpa interromper, Cristiano, mas lembrei que este governo federal e estadual também pensam nesta questão de forma muito semelhante, né? O governo de Eduardo Leite diz que a questão dos plebiscitos, né? A população escolher sobre temas muito polêmicos pode ser perigoso, né? E aí aquilo eu achei algo tão irônico, porque a população o escolheu para estar lá também, né? Mas enfim. O que também pode ser perigoso. Sim. Já foi. Para mim foi. Já foi. Para mim é bastante, mas enfim. Né? Pode ser que tenha alguma razão. A gente está ironizando, tá, pessoal? E o presidente Jair Bolsonaro também pensa da mesma forma, acaba com conselhos, se puder, acaba com sindicatos, acaba com todos os espaços coletivos de organização. Se puder, acaba com sociologia, filosofia, história, com as humanas na universidade, no ensino médio, enfim. A ideia, a proposta, o projeto, já falasse disso aqui no outro Política e Sociedade, o projeto é, sim, acabar com os espaços que fazem pensar. Acabar com os espaços de criação. Quando falasse em grupo de pesquisa, também que fazes parte de um grupo de pesquisa, lembrei também que essa ideia de fomentar a questão do ensino técnico, que é super importante, mas apenas ensino técnico, nos leva apenas a reproduzir o que outros países criam, né? E já falamos disso aqui em outro momento também. Né? Então, a gente precisa entender, sim. Né? Aqui não é a favor ou contra, a favor do PT, né? Ou contra ou a favor do presidente, mas é contra a favor do que está sendo feito com a classe trabalhadora, com a população, com o povo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa se posicionar. E quem não concorda pode entrar em contato, né, Cristiano? Com certeza. E até assim, né, já que estamos finalizando, eu vou deixar uma reflexão a quem nos ouve ou quem nos assiste nesse momento. Nesses 5 meses, quase 6 meses, quais foram as políticas que beneficiaram o senhor, a senhora que nos ouve ou nos assiste neste momento? Que melhoraram a sua condição de vida, que melhoraram o emprego, que melhorou o salário, que baixou o preço do combustível, do gás de cozinha, do seu alimento. O que melhorou na sua qualidade de vida? Além de perseguir e acabar com a democracia. Eu não vejo outro caminho, por mais árduo, por mais difícil que seja, outro caminho que não seja a democracia e a participação da sociedade como um todo na política. Não o contrário, que é o que se defende nesse momento. E mais, já que a questão da educação. A educação só se faz com democracia e com liberdade. A educação sem democracia e sem liberdade é doutrinação. E contra isso é que nós lutamos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Esse espaço aqui é um espaço de educação. Né, Cristiano? E até proponho, não sei se pode botar de volta, pode botar de volta, por favor. A gente, talvez até o próximo Política e Sociedade, tantas outras coisas surjam com urgência para ser tratadas, mas deixo uma sugestão para que a gente se aprofunde um pouco mais na questão das mídias, né? E talvez até convidar novamente Guilherme Cury para vir com a gente aqui. Ótimo. Porque as mídias são, sim, espaço de educação. Né? E só vou deixar, nem é mais hora para isso, mas quando tu falou no papel das mídias nos últimos anos, lembrei de uma propaganda que vem sendo veiculada, pelo menos na Rede Globo, já vi acho que umas 2 ou 3 vezes, que é contra as fake news.
E, enfim, acho que é extremamente polêmico porque a gente sabe que a grande mídia tem uma contribuição muito grande na disseminação das fake news, né, de certa forma. Então, o Rafa tá me cortando, mas me empolguei aqui. Mas deixo como proposta, quem sabe, para a próxima edição. Se o Giga estiver nos ouvindo, ele ia para Santa Maria, deve estar na estrada nesse momento. Boa viagem. Fica o convite, então, já para o Guilherme participar conosco. Aí a gente, quem sabe, tratar desse assunto tão polêmico que é o papel das mídias. 12:01. Então a gente vai encerrando por aqui, Cristiano. Reforçando, tem assembleia hoje? Assembleia hoje às 13h e depois às 14h30. Muito bem, então. Compareçam professores e professoras da FURG e do IFE. Eu não sou sindicalizado? Vai lá para ver como é que é. Muito bem. Quem sabe já sai de lá sindicalizado também. Muito bem, ótimo. Rafinha, encerrando por aqui, essa edição do Paralelo reprisa hoje às 23h, 11 da noite, no canal 15 da NET e no site da universidade, www.furg.br. Amanhã a gente está de volta ao vivo às 11 da manhã. Até lá. Hey! Arriba! No.